Inspiração no ar pelo Sistema Sagres de Comunicação. E o nosso propósito aqui no programa é sempre contar uma história legal. Uma história para você refletir, pensar bastante, se emocionar, por que não, e se inspirar sempre a buscar uma solução e fazer alguma coisa boa para você, para o próximo, para todo mundo. Afinal, o ideal da vida é esse, né? Eu pelo menos imagino assim, viver de bem, ajudando todo mundo e sendo ajudado também, por que não? E hoje, a nossa convidada é a Alda Assis, ela é artesã. E mais do que artesã, ela é uma pessoa que inspira e ajuda outras pessoas também. Alda, muito bom recebê-la aqui para esse bate-papo no Inspiração. Obrigado, Wendel. Antes aqui eu te perguntei, eu te chamo de Dona Alda, de senhora, você não, só Alda mesmo. Alda mesmo. E tá tudo bem? Graças a Deus, Wendel, tá assim. Quando a Jéssica Dias, a nossa produtora aqui, a gente foi fazer a captação para os personagens, ela sugeriu o seu nome, eu fui pesquisar, eu falei, pô, em cima, dá pra gente bater um belo papo com a Alda Assis. Artesã, e você fabrica e produz o quê, Alda? É chamado biojoias, né? Mas eu gosto de chamar de acessório sustentável. Por que acessório sustentável? Porque eu trabalho com matéria-prima que já foi descartada, né? Então, eu aproveito tudo que já a natureza já falou assim, ó, não tem mais utilidade, que são raízes velhas, madeiras, galhos, osso, coité, eu gosto muito, chifre, cipó, bambu, que cai na minha mão. Sendo orgânico, sendo... que já foi descartado, isso eu faço muita questão. Eu só reaproveito, né? E é tanta opção que a gente tem que eu vou falar para você, é por isso que eu chamo assim, sustentável. E daqui a pouco eu quero entrar mais nessa parte. Eu estou vendo esse colar que você está usando, é uma biojoia? É. Feito por você. Feito por mim. E esse é um exemplo apenas, são milhares. Nossa, são milhares, é muita coisa, viu? E a razão da Alda estar aqui, além dessa razão que é muito nobre, porque aqui a gente fala muito de sustentabilidade na Sagres, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são os ODS, e a gente trabalha em cima desse plano de ação aqui da Agenda 2030, Alda, que tem a ver com sustentabilidade, tudo a ver com a sua ação, tem a ver com trabalho digno, tudo a ver com a sua ação, e tem a ver também com redução das desigualdades. E é nesse ponto que eu quero tocar com você nesse primeiro momento. A sua história como artesã se mistura em determinado momento a ajudar mulheres e hoje também ajudar homens. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Olha, Wendel, na verdade, ajudar pessoas, né? Hoje eu falo assim, são pessoas. Então, se inclui adolescentes, mulheres, homens, idosos ou não. Então, é qualquer pessoa. Aquelas pessoas assim, que eu falo que precisa de uma inspiração, precisa de um empurrão para mostrar um caminho. Essas são as pessoas que eu gosto de ensinar. Sabe? E como surgiu isso, assim? A partir de quando você entrou para o artesanato e como foi que surgiu a chance de poder ajudar? Falou, pô, além de eu me ajudar, vou começar a ajudar as pessoas também. Eu já tenho 12 anos que eu comecei, né? Então, há uns 2 anos atrás, comecei a primeira oportunidade, que assim, eu acho que chegou a hora que eu falei, eu estou pronta. As coisas aconteceram naturalmente. Eu fiz um projeto, né, pelo Fundo de Arte e Cultura, e foi aprovado. E esse projeto era uma capacitação de 30 pessoas. Então, eu já comecei logo com 30 pessoas. Foi a primeira vez que eu fiz. Então, assim, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje na minha vida, de lidar durante uma semana com essas 30 pessoas. A partir daí, as coisas foram encaminhando. Aí, eu comecei a buscar esse lado. De repente, o Sebrae me contratou para dar oficina para eles, né? Então, eu sou instrutora do Sebrae. E qual era o perfil dessas primeiras 30 pessoas? O bairro escolhido foi o Goiânia Viva, né? Foi um bairro bem afastado. A ideia era começar com população carente. Sim. Quanto mais carente, quanto mais difícil, era lá que eu queria estar. Certo. Então, a gente começou nesse local, foi feita uma seleção bem rigorosa, porque assim, queria pegar as pessoas que precisavam mesmo. Não quer pegar pessoas que falam, não quero aprender. Meu objetivo de ensinar é essa turma. É quem precisa, sabe?
Quem às vezes, que está no fundo do poço hoje, igual eu tive no passado, né? Então, eu quero falar falar assim, olha, tem jeito. Estou aqui para mostrar para vocês que tem jeito, né? E eram 30 pessoas, cada um com a sua história de vida diferente. Lembra um pouquinho para mim. Nossa, cada um com a sua história. Muito, muito emocionante, muito gratificante. Foi uma semana de eventos, então, assim, teve palestras, teve vivências, preparadíssimas para os últimos 3 dias de oficina, que o auge era a oficina, né? Então, a gente teve todo um preparo antes. Não é só chegar lá, fazer o curso e ir embora. E nisso aí participou também o pessoal do PAB, que é do governo, com a carteirinha do artesão, palestras. Então, assim, deixamos tudo organizadinho na vida deles, né? Então, ali tinha pessoas que eu não esqueço, sabe? Teve pessoas assim que eu falava, gente, um senhor, 75 anos, cansado de trabalhar de pedreiro, sabe? E falou assim, olha, eu não acredito que eu vou usar minhas mãos agora trabalhar dentro da minha casa, fazendo uma coisa que eu gosto. Fez peças maravilhosas. Teve um outro, um amor também. Ele falou assim, fui morador de rua 4 anos e usava, usuário de drogas, né? Ex-usuários, né? Quando ele fez o curso, já tinha 4 anos que ele tinha largado. Fantástico o trabalho dele também, a visão que ele teve. Horário de almoço, ele já saía por ali, já chegava com um monte de material, e semente e casca. O pouquinho que ele aprendeu, ele já saía, entendeu? Então, assim, eu vi que eu mexia com essas pessoas. Senhoras, assim, que tinham depressão, pessoas que estavam sem rumo. Eu tenho longas histórias. Teve uma que, poucos dias depois do curso, ela faleceu, sabe? E deixou muita coisa bacana para a gente. Foi uma coisa assim, inesperada, mas deixou depoimentos, que depois a gente ficou ouvindo aquilo e teve lágrimas para todo lado. Então, assim, foi inesquecível. A partir desse momento, Wendel, aí vem a paixão, né? Eu quero isso. E as coisas foram acontecendo, né? E nesse primeiro momento, você já pensava que poderia ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade, utilizando a sua história como exemplo, e daqui a pouco eu quero falar sobre você também, ajudar uma mulher que está com problema com filhos, uma mulher que está com problema financeiro, uma mãe solteira, uma mulher com problema no casamento. Você, nesse momento, já tinha consciência que poderia ajudar ou as histórias, como você disse, foram surgindo naturalmente? Não, eu já tinha consciência. Eu já tinha consciência que eu queria ensinar as pessoas que precisam. Pessoas que não conseguem ver para frente, assim, na hora do desespero, da dor, que tem saída. Essas pessoas, desde o começo, eu quis ensinar. E é o que está acontecendo, sabe? E você utilizou a sua história como exemplo? Sim, automaticamente eu conto a minha história, sabe? Porque sempre tem uma rodada de conversa. Então, assim, a gente fala, gente, né, eu sempre uso a minha história porque as pessoas não sabem o que aconteceu comigo. Então, como que eu cheguei até ali, Alda, né? Você ajudou. E você ajuda muita gente. E por isso que é importante a gente ouvir a sua história aqui no Inspiração. Você foi ajudada? Com o que você sofreu durante 30 anos, que foi o que você me revelou aqui fora do ar? Olha, eu passei, depois da separação, fiquei muito... Lógico, você fica perdida, né? Eu vivia numa situação muito difícil, a gente trabalhava junto, de repente eu não tinha mais nada, né? Eu fiquei sem nada. Então, passei por um período de um ano e pouquinho, dependendo financeiramente de pais, meus pais e das minhas filhas, né? Então, assim, minha família em si me ajudou. Meus irmãos, meu irmão, minhas irmãs, todo mundo me ajudou. Mas foi um período difícil de aceitação, porque eu achava que era humilhante aquilo, né? Eu sempre fazia o contrário, né? Eu ajudava em vez de ser ajudada. Então, enquanto eu não aceitei essa situação, as coisas não começaram a melhorar. E uma irmã minha que foi a que me empurrou para frente, né? Vamos, você tem que aprender. E eu achava que eu achava que eu não dava conta. Eu falei, não dou conta, eu não tenho cabeça nem mãos para trabalhar nisso. Ela vai, de tanto assistir um dia, no momento de desespero, eu fui, sabe? Então, ela me ensinou a trabalhar um pedacinho de um chifre, explicou como tinha que fazer, e eu fui lá e fiz, acho que ficou perfeito, que ela olhou muito, assim, procurando defeito, e falou, não, tá certinho. Então, a partir daquele momento, aí acendeu uma luz dentro de mim, né? E com meu filho, eu fiquei com meu filho, que é deficiente visual, e eu tinha que trabalhar em casa durante a semana e procurar onde vender minhas peças no final de semana, que ele já estava em casa, não precisava de mim no final de semana. E as coisas, assim, eu falo que Deus foi tão perfeito que foi o que acabou acontecendo, né? Até minha irmã, na época, não, vamos conseguir um espaço na Feira do Cerrado, que é
uma feira muito bacana, que acontece todos os domingos, já tem muitos anos. E vamos tentar passar lá, vamos levar nosso material para ver se passa na avaliação. E não é que passou? E aí, hoje, Aí há mais de uma década, vive do artesanato. Vivo do meu artesanato. Aí eu fui evoluindo, fui aprofundando, e aí fui a louca, né? Aí comecei a ter... A lá louca catadora de reciclável de novo. Que sai na rua com facão, com serrote, e sai pegando tudo que vê. Assim, eu estou tentando me controlar, sabe? Ô, Alda, eu quero falar bastante disso, porque tem gente que acha assim que artesanato é coisa de riponga, que fica lá curtindo a vida, e aí para uma autossustentação, pô, vou ali vender uma pulseirinha, vender um brinquinho e tudo mais. Eu quero falar disso também porque é uma profissão e tanto, né? É uma profissão e tanto. Mas eu gostaria, claro, caso você não se incomode, de continuar na sua história, porque não me incomoda. O que você viveu, eu acho que é muito do retrato do que muitas mulheres vivem hoje, que é aceitar um relacionamento abusivo. Você não tinha ideia do que sofria, mas demorou 30 anos para tomar uma atitude. Claro, fica à vontade, sem citar nomes e tal. Sim. O que aconteceu contigo para que a sua vida mudasse? Eu estava muito doente, né? Eu cheguei numa situação, no estado de saúde, que eu falei assim, olha, se eu continuar, eu vou morrer. Eu já estava com... Hoje eu falo que é depressão, não sei, eu, uma pessoa que não dormia, eu tinha pavor de tudo, eu não convivia com ninguém, eu não conhecia, não permitia amizades. O seu esposo, o meu teu marido, não permitia que você então, tivesse assim, vida social? Não, sim, era um controle mental e físico terrível, sabe? E como acabei que fui morar muito longe da minha cidade, eu fiquei presa nisso. E não tinha coragem de pedir ajuda. Como que eu ia pedir ajuda para minha mãe, 600 quilômetros de distância, com filhos pequenos? Você morava onde quando casou e foi para onde? Eu morava em Jataí. Certo. Eu casei e fui para Ribeirão Preto. E lá sozinha, com ex-esposo, e quantos filhos? 4. 4 filhos. 4. E vivendo um relacionamento nesses modos, abusivo. Nesses modos, né? E tentava sair, eu tinha muito medo daquilo, não sei, eu tinha uma insegurança tão grande que foi feito vamos falar assim, uma lavagem cerebral, não sei. Então, assim, eu tinha muito medo. E eu também não tinha dinheiro. Eu queria sair fora. Esse departamento era dele. Então, assim, era dele, ponto. Então, se eu não tinha acesso ao dinheiro, como que eu ia sair daquela vida? Você vivia uma tortura psicológica. Total. Que, aliás, é uma característica de relacionamentos abusivos, né? Para a mulher que está nos acompanhando nesse momento aqui no Inspiração, se ela está sofrendo com isso, é bom ela abrir os olhos. Sim, a violência mental, a tortura mental, para mim, eu não tenho diferença nenhuma da física. Porque a dor, eu não sei falar assim, qual que é pior. Mas eu falo que a minha foi terrível. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém. E é uma coisa que eu uso muito para mostrar, assim, que tem saída, sabe? O que ele fazia contigo, Alda? Era ciúmes, né? Doentios, desconfianças horrorosas e eu não tinha voz ativa, eu não podia falar, eu não podia reclamar e foi me torturando de um jeito que eu não conseguia abrir a boca. E a minha vida era chorar, era o que eu fazia, sabe? Chegava, assim, gostava de beber, de vez em quando, e nesse meio período alterava e fazia torturas terríveis, sabe? Que ia pegar minhas filhas e levar para a família dele criar, porque minhas filhas, entendeu? Não era dele, ou então vou te devolver para seus pais, aquela coisa assim machista, né? Uhum. Vou te devolver para seus pais. Assim, se eu saía na rua de carro, eu não podia olhar para os lados, sabe? Qualquer lugar que eu não podia conversar com ninguém, que ele estava lá me vigiando, e a hora que a gente estava sozinha, aí vinham as humilhações, as brigas, as ofensas, sabe? E ele chegou a te agredir fisicamente? Não. Não, né? Não. E você descobriu alguma traição nesse meio período, ao mesmo tempo que ele te privava de muita coisa, ele aproveitava a vida também? Não, nesse ponto não aconteceu isso, sabe? Eu falo isso porque é comum a gente ouvir Sim. isso de muitas mulheres, e eu penso que você deve ter escutado isso durante Sim. essas tantas histórias, As pessoas acham que para acontecer isso, o homem está traindo na forma, mas no caso dele, eu nunca tive nesse ponto, eu nunca tive um segundo de desconfiança, sabe? E não é porque eu era boba, não, a gente sabe, né? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele me idolatrava, ele tinha tanto medo de perder que ele fazia isso comigo, que era uma maneira de eu manter eu presa a ele, você entendeu?
Era o jeito que ele vai estar presa, porque teve um dia que ele falou uma coisa que isso aí, para mim, vai fazer você entender tudo que eu vivi. Que ele falou assim, que ele tinha raiva de saber o que eu pensava, porque era a única coisa que ele não controlava em mim, né? Eram os meus pensamentos. Ele tentou fazê-la de submissa até onde deu. Até onde deu. E como era essa relação, você submissa a ele, não podendo fazer absolutamente nada, com seus filhos juntos ali também? Como é que você conseguia intermediar isso tudo? Olha, quando meus filhos eram pequenos, ele não deixava eles ver nada. Quando, às vezes, ele chegava assim com ofensas, eu falava... Ele não é o pai dos seus filhos? É o pai. Ah, é o pai. É. Eu falava assim, olha, na frente das crianças, não. Às vezes chegava alterado, já querendo chegar, falava na frente. Então, assim, isso eu consegui isolar o meu problema na vida delas. Eles não cresceram acompanhando isso, as minhas dores, né? Aí, quando elas chegaram, assim, chegando na adolescência, aí eu comecei a mostrar, comecei a conversar e deixei elas ver. Aí já não tinha mais motivo para me esconder. Aí, nesse meio de tempo, eu ganhei aliadas, né? Que elas passou a ver e viu como que eu fui ali como mãe a vida inteira, né? Então, assim, elas passou a... Inclusive, foi elas que me ajudaram a tomar coragem de dar um fim nessa situação. A sua ajuda veio de dentro de casa? Foi. Você não pediu ajuda fora de casa? Não. Por exemplo, você não teve uma Alda na sua vida? Não tive, não. Para, pelo menos, desabafar e dar uma orientada? Não, eu tentei umas 2 vezes sair, sabe? Eu cheguei a comprar uma passagem lá em Ribeirão, uma passagem para mim e 2 filhas, mas eu não tinha dinheiro depois para pegar o ônibus, ir para a rodoviária pegar o ônibus. Então, assim, você entendeu como é que é a situação? Eu precisava de uma pessoa para me levar, porque tinha uma mala e 2 filhas. Porque para ir comprar, eu fui a pé. Aí, no dia de ir, meu desespero foi tão grande, eu pedi ajuda para uma pessoa da família dele, ela falou assim que o problema era meu, que ela não ia se meter, né? E eu voltei para casa, desfiz as malas e continuei a vida. Ô, Alda, quando que você se tocou assim, que, pô, não dá mais, eu tenho que dar um jeito na minha vida? E assim, isso serve como também alerta para mulheres que estão nos assistindo. Eu estava muito doente, Wendel, sabe? Eu já estava num ponto, assim, que eu não dormia, eu não comia, eu tremia, eu estava tendo uns ataques, assim, que, de repente, eu conversando com você, eu perdi a visão, escurecia tudo, e foi ficando um processo tão terrível que eu pensava, eu vou morrer. Eu tinha umas crises, assim, que eu começava a chorar, eu enrolava todas as mãos e começava a tremer, o corpo pulava, assim, então eu estava constante, e eu falei, eu vou morrer. E a pessoa pensava que eu vou morrer. E nesse processo todo, eu tenho uma filha que é psicóloga, ela me acudiu muito, falava, a senhora não vai morrer, não vai morrer. Sabe? E ela falava assim, se a senhora não mudar de vida, a senhora vai morrer. Então, foi assim, eu queria, mas não tinha coragem, você entendeu? Eu não sei, era muito difícil para mim. É muito difícil a pessoa falar assim, por que você não é? É complicado. Então, aceitar, é claro que um casamento, cada um tem a sua particularidade. É um convívio diário, você se escora nas virtudes, releva defeitos Sim. do parceiro e da parceira, e aí situações como a sua acontecem com milhares de mulheres. Sim, com certeza. É um negócio tão comum quanto se imagina, mas é tão grave quanto se imagina também, né? E aceitar isso que parece ser complicado para a mulher e, quem sabe, até para o homem, que, de repente, em bem menos número, maciçamente em bem menos número, mas, assim, parece que aceitar a realidade é complicado, né, Alda? É complicado. Mas o maior problema disso aí, Wendel, que eu falo, é a situação financeira. Você acha que isso ainda pesa? Eu acho que pesa. Porque a mulher, ela é dependente do homem. O que ela vai fazer sem ele? Você entendeu? É porque tem casos de homens que não deixam a mulher trabalhar, no entanto, não fazem isso que você sofreu. Mas, em casos, sim, utilizam isso como a arma para manter o relacionamento abusivo. Porque quando eu fui morar com ele, fui para Ribeirão Preto, eu trabalhava, né? Aí ele falou assim, não, se você quiser trabalhar, você pode trabalhar. Se você quiser estudar, você pode estudar. Eu falei, meu Deus, né? Eu vou estudar. Ele falou, não precisa, se você quiser, eu sustento a casa, não precisa trabalhar. Se você quiser estudar, você vai. Então... E você estudou? O dia que eu falei que eu queria estudar, Wendel, eu lembro como hoje, o dia que eu falei assim, olha, você falou, né, eu quero estudar, você não tem noção. Qual que era a sua vontade? De estudar o quê? Eu queria fazer administração de empresa. Nem pensava em artesanato? Nunca. Eu gostava.
Eu gostava de fazer algumas coisinhas, pena com uma coisinha assim, sempre gostei. Sempre teve no meu sangue. Mas nunca pensei que um dia eu ia viver dele, sabe? Então, foi assim, eu falo que a situação financeira influencia, sim. Porque quando você tem condição, você sai, você vai viver a sua vida. Você fica preso ali porque você quer. Mas, no meu caso, não. Mas, quando eu tomei essa decisão, eu também não tinha nada, né? Porque a gente tinha uma empresa, né? Ele levou a empresa com ele na separação e eu fiquei na casa sem... Falei, como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou comer? Então, assim, foi o Mas processo... aí foi o primeiro estalo para começar a girada da chave, né? Foi. Eu precisei de passar por isso. Eu falo assim, eu nem reclamo, sabe? Eu falo assim, eu aprendi a me conhecer, eu descobri meu potencial, sabe? Eu não tenho mais mágoas, eu não tenho mais dores, né? Mas eu tenho as lembranças que eu uso para falar para o próximo, para assim, olha, é assim, você pode fazer isso, assado, porque eu sei que são centenas de casos diariamente, né? Mas eu fico pensando, se eu tivesse tido uma pessoa falar assim, olha, né? Pelo menos eu vou te levar lá na rodoviária, sabe? Seria o máximo dessa, mas eu nunca tive, né? Então, por isso que eu faço questão hoje de estar nesse processo de oficinas, né? De ensinar, porque eu posso fazer isso hoje, né? Mais do que ensinar, de ouvir as pessoas. Também. Né? Eu gosto muito de ouvir, sabe? E é um belo remédio, sabia, Alda? Mas o meu melhor remédio foi esse, Wendel, sabe? Ser ouvida ou ouvir as pessoas? Não, o meu trabalho em si, né? Que eu trabalho com produto natural, para mim é uma terapia muito grande. E a parte de convivência quando eu vou dar oficina, a parte com eles, de ouvir. E depois eles me procuram e contam a história. E eles têm muito carinho por mim. E começa, estou juntando material aqui para você, eu estou com um osso aqui para você. Então, assim, um carinho muito grande. Fala, gente, vocês têm que arrumar para vocês. Eu tenho... Não, mas professora, me chama de professora. Viu? Então, assim, é muito bacana essa convivência. Você também criou 4 filhos. Sim, né? 4 filhos. 3 moças e um rapaz. Isso. Tá todo mundo grandão, todo mundo trabalhando, todo mundo na luta. Todo mundo independente, todo mundo na sua vida aí bacana, todo encaminhado. Você me falou um negócio fora do ar, me permita a indiscrição, que quanto mais você sofria no relacionamento com seu ex-esposo, mais filhos você queria. Eu falo que eles eram meu esteio, né? Eu tinha aquilo, eu amava cuidar deles, então assim, eu me encontrava naquilo. Naquele momento com eles eu não tinha sofrimento, né? E um dos seus filhos é músico. E ele tem um problema visual. Quando a minha mais nova estava com quase 10 anos, eu passei por um processo assim que eu não entendia o que estava acontecendo. Depois eu descobri que eu queria mais um filho. Eu já não podia ter mais e nem queria, né? E acabei adotando o Rafael, né? Que hoje está com 27 anos, músico, né? Mesmo com a deficiência dele, conseguiu. Eu imagino que adotar uma criança é um processo de idealismo, cara. Assim, é um negócio... Não é simples. Não. Concorda? Sim, mas a minha adoção dele sim, foi, acho que... Mesmo que seja bebezinho. Sim, não é fácil, não. Na época, o processo correu lá em Ribeirão, sabe? Foi uma coisa assim... Eu nem tava... Não, foi uma coisa inesperada. Caiu nas minhas mãos, foi na parte jurídica, né? Deu tudo certo. E eu acho que fala assim, porque tinha que ser meu, né? Eu adotar uma criança cega faz você mudar totalmente a maneira de pensar, sabe? Eu preparando as minhas filhas para como cuidar do irmãozinho cego, falei, a gente vai ter que capacitar, não vai ter... Então, assim, mas foi tão inesperado que teve reversão, né? Então, ele conseguiu um transplante, e um olho ele consegue enxergar, o outro ele perdeu mesmo, né? Mas isso aí nunca foi dificuldade para ele nem para nós. Então, assim, a gente passar a viver com uma pessoa desse jeito, porque a mulher é assim, ela fica grávida, ela só fala assim, Deus ajuda que meu filho nasce com saúde. E quando nasce? As minhas todas nasceram, sabe? Então, eu passei a ver muito esse lado, e quando não nasce? Você aconselha famílias que dão conta de adotar uma criança? Sim, demais, aconselho demais, porque tem muita criança precisando, né, de um lar, né? E qualquer criança, né, tem muita essa dificuldade. Eu quero adotar, mas quero um bebezinho, quero um loirinho, quero isso, quero aquilo. E meu filho é preto, sabe? E nasceu cego. Então, assim, ninguém queria na época. Ninguém queria. Que tá adotando. Chegava lá, não quero. A mãe tentou fugir do hospital para deixar ele lá, porque não queria. Era andarilha e não queria, sabe? Foi uma coisa que ela não queria, era um filho. Então, assim, eu aconselho, sim, demais da conta, sabe?
Se todo mundo, às vezes, fizesse isso, às vezes eu não tinha tanto orfanato, tanta criança sozinha esperando uma família, né? Existe preconceito com quem é artesão? Com base naquilo que eu falei no início do nosso podcast, de achar que é um meio de vida mais alternativo, do riponga, do hippie e tal, e não dá tanto valor? Olha, isso está mudando. Inclusive, eu desde o começo, eu trabalho mostrando o que é isso, sabe? Nada contra aqueles hippies que faz Claro, aquilo, que, inclusive, claro. hoje você quase É um nem estilo vê de mais. vida, né, Alda? Mas é bem diferente, sabe? Então, assim, tem gente que fala assim, passa lá na panela da minha banca, é hippie. Eu fico rindo, mas quando elas param para conversar, eu mostro que não é, que é um trabalho sério, né? Eu trabalho conscientizando as pessoas para não... eu não corto uma árvore, eu não quebro um galho para trabalhar, eu não depedro, não faço nada. Então, assim, é um processo bem trabalhoso que quem faz oficina reconhece, fala, nunca imaginei que era assim que funcionava. Porque eu faço todas as peças, sabe? Eu não compro peça e faço montagem, eu não faço isso. Algumas coisas, sim, igual você compra uma pedra, você quer usar uma pedra, você não vai fazer. Não vou, então, assim, isso é relativo, mas o resto eu corto, eu osso, eu corto do jeito que eu quero, o chifre. Então, assim, é um processo que de começo e fim da peça que, para mim, é muito prazeroso ensinar. Você entendeu? Passar isso para as pessoas. Fala, não vai começar, vocês vão terminar aqui suado, né? Vocês vão terminar isso aqui já assim. Todo mundo, se estiver frio, vocês vão ver como vai ficar. E realmente é engraçado, porque até as crianças fazem. E bem, se ensinar uma coisa dessa para a criança, ela tendo um objetivo, ela começar a apaixonar por aquilo, tipo que já está encaminhado para uma coisa bacana, não tira as crianças da rua, de jogos, né, de internet, que essa aí é uma coisa que está pegando muito hoje. Então, assim, eu falo para você que eu estou bem curiosa para essas oficinas começarem agora, justamente para ver como que vai ser. O trabalho manual sobrevive, né? Artesanato é isso. O artesanato é isso aí, sabe? E hoje, mais do que nunca, está sendo valorizado. Mais do que nunca. Nós nunca tivemos tanto apoio igual está tendo agora, sabe? Com a gente buscando pessoas para ajudar, deputados, correndo atrás para poder fazer umas leis de proteção, de ajuda, sabe? Está tendo também movimentos de grupos, o Sebrae mesmo ajudando, orientando horrores, sempre apoiando, sempre tudo que você quer, que você precisa, ele está lá pronto para te ajudar. E eu sempre fui, eu falo, piolho do Sebrae, porque eu precisava de saber as coisas, eu precisava de aprender. Então, assim, esse é o caminho. O artesanato nunca teve tão em alta, sabe? E começar no artesanato, né? Como foi para você, assim? E como você quando você adquiriu esse modelo de fabricar biojoias? Como é que surgiu a ideia? Olha, eu comecei porque, assim, foi um momento de desespero, eu tinha que fazer alguma coisa. Antes disso, eu tentei vender roupa. Agora, se eu não tinha amizade, eu não tinha relacionamento com nada, eu tinha pavor de ter que oferecer uma coisa para uma pessoa. Aí eu vender roupa aqui em Goiânia, que é a capital. Mas né? você tentou. Tentei. Não deu certo. Tentar é o canal do gol, hein, Alda? Você tem que ir tentando até dar certo. Fica a dica pro pessoal. Isso. Depois que a minha irmã incentivou tudo que eu comecei, aí nada mais me segurou. Eu falei, agora eu sei o que eu quero. Mas como eu não tinha material, não tinha nada, eu era louca, né? Eu ia no supermercado e pedia as cascas de coco que eles usavam para fazer os bolos. Era uma matéria muito fácil, né? E eu comecei a desorientar. Começou a busca, sabe? Até hoje eu busco, viu? Então, assim, foi um momento que abriu na minha cabeça. Assim, falei, é isso que eu quero. Eu senti que eu dava conta. Eu senti que a minha cabeça fervia de ideias, de coisas, assim. É o tempo inteiro imaginando coisas, isso, sabe? Eu tento até controlar um pouco, mas assim, vai surgindo e eu vou ficando empolgada com aquilo, sabe? Então, para mim, assim, se eu trabalhar 12 horas por dia, eu começo a fazer 7 horas, 6, 7 horas, eu paro porque já está escuro. Quem usa óculos é complicado começar a trabalhar de noite, né? Não para, a criação não para. Então, é prazeroso isso, sabe? Pois é, você começou aprendendo com a sua irmã, Sim. Né? E depois... Como surgiu a ideia da biojoia, que você classificou como biojoia com materiais recicláveis? É porque ela já trabalhava com isso. Ela morava em Jataí, então assim, ela trabalhava não com essa gama tão grande de material, mas ela já tinha aquele trabalho que ela gostava de fazer, e ela fazia uma feirinha lá, então assim, foi através dela, sabe? Até a gente começou junto. Quando eu comecei a fazer na Feira do Cerrado, ela ficou mais ou menos 2 anos, aí o marido dela, eles compraram uma empresa em Rio Verde, ela, né,
foi embora com ele e eu fiquei, sabe? Mantive o nome que a gente tinha escolhido, né? Da Filhas de Maria, que é homenagem à minha mãe. O nome da empresa de vocês era Filhas de Maria. Filhas de Maria Biojóias. A sua mãe é viva ainda? Sim, graças a Deus. E ela fabrica alguma coisa ou não? Olha, eu tento fazer ela assim, ela se divertir um pouco, porque ela está com 82 anos, perdi meu pai com Covid, tem 2, então ela não está sozinha, porque os filhos estão ali, sempre com ela, né? Mas ela faz algumas coisinhas, pega um coco, por exemplo, da guariroba e faz um anel, sabe? Ela está aprendendo a trabalhar com coité, ensinando ela a fazer, tipo, uma luminária. Ela leva jeito, mas ela ama o crochê. É a paixão dela, então... Serve como terapia também, né? Lógico. O artesanato, né? Sim, mais do que tudo. Aliás, nas suas oficinas, imagino que não são todos que seguem o caminho do artesanato Sim. como sustento e profissão. Mas, pelo menos, dali saíram mais calmos, com uma habilidade a mais, podendo ocupar uma hora vaga para se distrair, não sofrer tanto com os problemas, né? Isso. Essa é a ideia também, não é? Porque assim, não são todos que fazem que vai usar isso como uma renda principal. Mas pode usar para poder ajudar na renda da família, né? E também não precisa fazer uma biojoia. Eu ensino vocês a trabalhar com os materiais. Vocês podem usar no que quiser. Pode criar uma coisa diferente. Pode usar numa bolsa de crochê. Pode usar como adereço numa roupa. Então, tem tantos caminhos que... Às vezes, tem pessoas que vão fazer coisa que nem eu imagino. Sabe? Então, eu falo, não precisa você seguir fazer acessórios. Tem uma gama muito grande. Tem um outro mercado que você pode fornecer botões de qualquer material ali. O artesanato, ele é amplo, né? Demais, demais, demais. É amplo. E tem mercado para isso? Tem. Tem oferta, tem procura, tem demanda, tem. oferta. E nesses 12 anos, eu já tenho uma clientela, assim, são pessoas que... Quem gosta de artesanato, são pessoas cultas, pessoas que valorizam o meio ambiente, que valoriza você reaproveitar o material, que você não está poluindo, que você não está matando o bicho para poder usar, sabe? Porque eu uso osso, eu uso chifre. Então, assim, eu estou reaproveitando. Então, assim, eles têm essa consciência. Sabe? São pessoas cultas que valorizam mesmo. Então, eu falo, o artesanato, cabe a nós, artesãos, fazer isso, mostrar que não é uma coisa barata. Você sabe que não é. O artesanato mesmo em si, ele é muito valorizado. A gente teve exposição lá no Rio de Janeiro, no CRAB. Então, assim, você vê uma coisa que está todas as casas hoje, na Casa Cor, inclusive. Uhum. A gente está na Casa Cor com muito artesão, com muita peça maravilhosa lá, usadas também lá dentro com os arquitetos lá, cada um com o seu trabalho. Então, assim, está tão em alta que eu fico feliz, que eu falo que não tem mais volta, você entendeu? É daqui para frente. Eu nunca vi um momento tão bom para o artesanato igual está agora. E como é que é esse processo de pegar o material? Como é que você foi aperfeiçoando com o decorrer dos anos? Olha, eu falo que a gente está sempre aperfeiçoando, né? Porque eu falo, gente, ontem me mandaram uma foto de uma semente, eu nunca vi isso, não. Onde que tem? Como é que você conseguiu, né? Porque, assim, você vai treinando o olhar e vai vendo coisas assim que fala... às vezes, você passa num caminho ali todo dia, tá tudo ali. Mas se você não tiver o olhar, treinado o olhar para ver aquilo, você não vai ver. E é isso que eu passo nas oficinas, sabe? A madeira, os galhos, os troncos velhos, aquele trem que fica por dentro, é lindo. Eu falo, basta vocês olhar para o lado, sabe? Então... o osso é maravilhoso para você trabalhar. Você vai no açougue e pede. Eles desfaz aquilo, o caminhão passa recolhendo, se você vai lá e pedir. Então, assim, é isso aí. Que tá tudo fácil, tá tudo ali para você. Só ter o olhar de captar, né? Então, o processo de recolher material é bom demais. É ir na rua com um saco nas costas e ir pegando? É onde que eu tiver, sabe? É um coco ali, um coqueiro diferente, ou então um galho que está caído. Eu vi um pé de goiaba jogado ali inteirinho, meu Deus. Né? Encostei o carro lá e o pau quebrou, né? Pôs tudo dentro do carro. Não perde tempo. Não, e assim, é muito bonita a madeira deles, né? Da jabuticaba, da acerola. Pessoas podam os galhos e jogam, sabe? Então, assim, eu ensino isso pro meu pessoal, sabe? Só lá em casa eu vou podar, meu pai podou, então já tem material. Então, é isso aí. É por aí. Ô, Alda, é uma ocupação e tanto, né? Assim, eu penso que... Estou ouvindo você falar aqui, mais do que a profissional Alda, você ensina as pessoas a otimizarem um tempo que, de repente, está vago ali no dia a dia.
para ocupar a cabeça, ocupar a mente, ajudar os outros também. Porque, com certeza, essas pessoas que você ajuda, aliás, daqui a pouco elas estão ajudando outras pessoas também, através do artesanato, né? Eu acredito que sim, porque eu ajudei muitas pessoas, mulheres com depressão, que eu vi que ficou apaixonada, sabe? Fazia muitas perguntas e criou uma coisa muito bacana. Então, assim, você sabe que... E elas passam, falam, eu falei para fulana que tem... Você pode voltar aqui para dar curso, porque tem muita gente que começa a me procurar, forma outro grupo de pessoas que quer, porque uma foi falando para outra, e vai o Sebrae mandou para lá, de novo, né? Então, vai sempre... Você vai no lugar, você sempre volta, porque vai falando, eles vão falando, vão buscando mais gente, e eu sempre estou lá. Quando você recebe as pessoas para as oficinas, como é que é essa questão das pessoas, de repente, das mulheres que estão vindo de uma situação mais de vulnerabilidade? Como é que é assim? Elas sentem confiança em você e vão se abrindo e vocês vão trocando ideia? Sim. Como é que é esse processo? Sentem, elas têm, inclusive, às vezes ela começa a contar junto com todas que estão ali, sabe? Vira uma espécie de uma sessão de terapia Sim, também. eu desse jeito, porque ela começa a falar, eu vi um vídeo seu, nossa, que aconteceu com você? Aí ela fala, não, comigo acontece a mesma coisa. Aí, às vezes, ela começa muito timidamente, assim, de repente ela está se abrindo, sabe? Aí, não só eu, mas geralmente tem muitas pessoas também que gostam de falar, que gostam de ajudar, mas aí ela fala que é o momento dela, sabe? Porque quando eu escuto isso, Aí já abraço ali do jeito assim, fala assim, é assim, hoje você consegue isso. Se você, por exemplo, você faz o curso, você pode ir para o Sebrae e já tem feiras, lugar que você pode vender seu produto, sabe? Então, assim, tem associações, tem cooperativas. Então, você mostra, você praticamente entrega tudo, assim. Aí você vê a pessoa falar assim, mas como que eu começo? Às vezes até vai nos locais da oficina, vai pessoal justamente para falar essa parte. Porque hoje exige a carteira do artesão. É considerado uma profissão no território brasileiro. Então, eu estou com a carteirinha do artesão, eu já mostro que eu tenho uma profissão. Ali está falando que ela é válida. Então, assim, a gente passa muito isso para ela, você vê o olho brilhar, você vê assim, sabe? Falei, é um começo. E eu estou sempre pronta ali, nesse momento, para... Você vê nas histórias que você presencia coisas semelhantes à sua história? Sim. É comum, Alda? É comum. Algumas já estão libertas, né? Já falam, não, eu já passei por isso. Então, assim, são pessoas que querem viver a vida delas, quer trabalhar, quer criar e não quer pensar naquilo mais, sabe? Tem medo de novos relacionamentos, né? E fica insegura ainda. Mas, sim, você vê que outras falam assim, eu estou tentando, tentei, muitas vezes não consigo, estou tentando. E é assim. Você não pode falar assim, mas por que você ainda não separou? Por que você não largou? Por que você não caiu fora? A gente escuta muito isso. É um negócio muito íntimo, né? É como eu falei aqui, cada um com suas particularidades. Sim. Mas o primeiro passo você ajuda a dar, né? Sim. Isso que é legal. Claro, eu faço ela ter confiança nela. E o fato dela ter aprendido vamos falar assim, uma profissão... Porque eu falo, vocês vão fazer, vocês podem juntar o grupo aqui dessa cidade, vocês montam um espaçozinho para vocês vender. Porque não adianta ela fabricar ali, fazer, e não ter um espaço para ela comercializar. Então, fala, vocês ajuntam, quem sabe vai atrás da prefeitura, vocês conseguem um espaço, ou uma feira, ou montar uma oficininha que ajuda todo mundo. E começa por aí, que vira e mexe, estou sabendo de uma que estão correndo atrás, sabe? E é um primeiro passo para a pessoa poder, daqui a pouco também, se sentir útil, elevar a autoestima e se sustentar, por que não, né? Sim. Foi o seu caso, né? Foi o seu processo. Sim. Esse. Graças a Deus, né? Assim, eu vivo do meu trabalho, sabe? Mas eu luto muito. Assim, cada dia a gente está correndo muito atrás, mas tem espaço e vez para todo mundo. O artesanato, ele é uma das maneiras de você poder superar alguma coisa com essas oficinas. Sim. E aí onde eu quero chegar? Que você tem algumas opções. Basta a pessoa também querer, né? Sim. Aqui no Inspiração, Alda, a sua história se assemelha a muitas outras que nós já contamos, que é de aceitar a situação, de que você precisa mudar e também ir atrás. Né? Eu sou uma inspiração porque eu fui atrás. Eu fui ajudada, mas eu também fui atrás. Todas as outras histórias que eu presenciei aqui, elas têm esse ponto em comum. É bom deixar isso claro aqui também, que aqui é um programa de histórias bacanas, histórias legais,
mas muito por causa dos nossos personagens aqui também, né? A pessoa tem que ter esse entendimento, né? Eu acho que sim, viu? Eu acho que isso é natural da pessoa que ajuda. Que procura mudar também, né? Tem que querer mudar. Porque eu acho que é o principal, o que te move principalmente é isso aí, você querer mudar. Aquilo não está bom, aquilo não está legal, eu tenho que mudar. É um processo difícil demais para uns e para outras vezes nem tanto, né? Eu sempre quis mudar, eu sempre quis. Era o que eu mais queria. Mas até eu chegar nesse momento e falar assim, é agora, foi muito difícil. Tem sabe? pessoas que às vezes estão lá no fundo do poço e não conseguem nem raciocinar de que precisa mudar. Que esse programa aqui sirva para abrir os olhos, né? Alertar, né? Que tem vida lá fora. É só a gente correr atrás dela, sabe? Ela está lá só esperando a gente. Eu escutei isso de um médico, falou assim, olha, você escondeu sua vida debaixo do tapete, do jeito que você está agora, você não consegue viver mais sem recuperar sua vida para trás. Porque eu não sabia mais nem quem que eu era, né? E é desse jeitinho. Você chega no ponto que como que você não vai perceber, mas nesse ponto você já sofreu demais, sabe? Você disse que queria estudar naquela época. Sim. Aí você não estudou. Não. Mas estudou depois? Não. Por que você não faz psicologia? Porque agora eu sou artesã. Não, mas, pô, calma aí. Você é mais que uma artesã. Você é terapeuta e psicóloga do pessoal lá também. Você já tem uma filha psicóloga? Tem. Como é que é o nome dela? Camila. Aliás, o Rafael é o seu menino adotivo. Você tem a Camila. Tenho a Daisy. A Daisy. E a Carolina. E a Carolina. Como é que é o nome do seu irmão que está aqui conosco? Davis. Davis. É. O Davis trabalhou no antigo CERN com os companheiros lá, Evandro Gomes, com o Pereira, pai do Charlie Pereira também. Um abraço para o Davis, que mora nos Estados Unidos. Agora eu sou a Alda, hein? Olha a minha pretensão, pessoal, que tá acompanhando Inspiração. Faz psicologia, Alda. Olha... Pô, não se prive disso, não. Não, mas aí... Você consegue conciliar o artesanato com a psicologia. Aí eu acho que... do tanto que eu trabalho, eu acho que eu não consigo, não, viu? Hoje eu não tenho essa pretensão mais, não. No começo eu tinha pensado... Que pretensão? De voltar, eu falava, ia fazer design, né? Fazer o curso de design. Depois... Eu falei, gente, mas eu acho que se eu for fazer um curso desse, uma que eu não podia na época, que é 2 anos de curso, é o dia todo, né? Eu não, quer saber? Pela primeira vez, estou fazendo uma coisa que eu gosto e vou me dedicar para ela. Ô, Alda, a gente está terminando... Talvez um dia, né? Você vai lembrar, olha, o Wendel me falou aquele negócio e tal, ele foi a minha Alda, ele foi a minha oficina, Filhas de Maria. Ô, Alda, para a gente ir embora, onde que o pessoal consegue ver os seus trabalhos? Olha, eu estou todos os domingos na Feira do Cerrado, no Jardim Goiás, todos os domingos. É uma feira que começa às 9h e termina às 13h. Eu tenho meu canal, né, de vendas no site, Filhas de Maria Biojoias. Uhum. Tem o Instagram, tudo Filhas de Maria Biojoias. Tem o Facebook, tem o WhatsApp. Então, assim, eu sempre tenho essa clientela sagrada. A Feira do Cerrado eu falo que é minha loja, sabe? E para o pessoal que está precisando dar uma viradinha de chave, tente. Né? Não desista. Não se esconda. Não, nunca. Se esconder é o pior remédio. Dá o grito que tem quem está ali prontinho para te ajudar. Aí a Alda está aqui para te ajudar. Ô, Alda, passou muito rápido, hein? Foi ótimo conhecê-la. Foi ótimo, Wendel, foi. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Bom artesanato para você. Obrigada. E boa faculdade de psicologia também, logo, logo. Obrigado. Vai passear lá na feira domingo. Vou lá sim, com minha esposa e os meus meninos, com certeza. Tá convidado. Olha, esse foi mais um Inspiração. Hoje recebendo a Alda Cis, artesã, psicóloga, terapeuta, que ajuda muita gente por aí e expõe o seu trabalho também. Até a próxima, pessoal!